Oi pessoal, de novo aqui para mais um vídeo da nossa série sobre o tema meditação. E o vídeo de hoje é como de fato aplicar a mentalização. Então eu vou dar umas dicas, principalmente para você que está começando a explorar esse exercício, essa técnica e colocar em prática esse tema. A melhor forma de fazer o exercício, de praticar o exercício, é estando sentado, tá confortável, com suas costas eretas. Eventualmente, se você estiver numa poltrona, em casa ou no transporte coletivo, você vai sentar-se discretamente. Você vai fechar os olhos apenas para evitar a distração, ok? Procure manter a fisionomia descontraída e até mesmo um leve ar de sorriso. Afinal, a prática, o exercício proporciona um bem-estar, não é mesmo? Essa é a parte externa, a parte que é visível, tá? Então, assim que buscamos começar o exercício de meditação. E internamente é assim: a meditação visa a parada dos pensamentos. Vamos imaginar um rio, um fluxo contínuo de água. Assim são os nossos pensamentos, né? A todo momento a gente está pensando. A meditação busca suprimir essa instabilidade, busca o quê? Aquietar os pensamentos, parar os pensamentos por breves instantes, né? Então a meditação consiste nisso. Para que a gente chegue a esse patamar, a gente precisa saturar a mente. A melhor frase que define isso é: água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então é saturar a mente com um só objeto, com uma só imagem ou com um só som, ou eventualmente com a combinação dos dois. Mas é importante concentrar-se em uma só coisa a fim de saturar a mente. O que pode demorar um pouquinho, mas será inevitavelmente alcançado. Então, a base é isso. Para você exercitar as primeiras vezes, você pode escolher um objeto, uma imagem que lhe seja agradável de visualizar. Eu vou dar aí algumas sugestões, mas é importante que seja sempre algo agradável, que você possa visualizar aquilo, que possa se concentrar nessa imagem, nesse objeto, pelo maior tempo possível. Então, tecnicamente, quando nos concentramos em uma imagem, pode ser a imagem ou a imagem do sol, ou a imagem da lua, a imagem da chama de uma vela, a imagem de uma figura geométrica, o yantra Om, o símbolo do Om, aquele símbolo que parece o número 30, que representa o símbolo universal do yoga, é um ótimo elemento. A figura da estrela, a flor, enfim, existem vários, pode ser qualquer um. O importante é que você treine, varie um pouquinho no começo, até para encontrar aquele que se adapta melhor e depois treinar por mais tempo com uma só imagem. No caso do som, também. O som pode ser o som do tic-tac de um relógio, pode ser um som mais contínuo, uma música de fundo, ou aquele ruído de um aparelho, de um ar-condicionado, por exemplo, aquele ruído constante, ou mesmo um ruído, um som interno, a sua respiração, seus batimentos cardíacos. Você pode treinar para que tenha uma percepção mais aguçada dos sons internos também. Você pode colocar a marcação de um metrônomo. Hoje em dia tem vários aplicativos ou sites no qual você pode utilizar ali a marcação do metrônomo e se concentrar. Em geral, as pessoas têm mais facilidade com som no início, porque a gente consegue abstrair mais facilmente. Quando a gente está treinando o exercício de meditação, existem alguns, como chamamos de degraus,
patamares, né? Então a gente começa concentrando e em um primeiro momento a gente busca abstrair os demais sentidos. A audição é mais fácil, né? É o momento quando a gente começa a se acostumar tanto com os sons que você deixa de perceber aquele som, né? Muitas vezes a gente se concentra, por exemplo, numa tarefa, numa leitura, e aí alguém nos chama e a gente nem presta atenção, porque a gente acabou abstraindo e ficou mais focado. Então, o pratyahara, ou a abstração dos sentidos, seria um primeiro nível desse estágio de concentração. E depois vem a concentração em si, é quando estamos realmente imersos, quando conseguimos nos concentrar mais em uma determinada tarefa ou no exercício em si. Então, o treinamento de meditação, ele parte daí, se concentrar em um objeto, em uma imagem ou som que lhe seja agradável, mas sem julgar, sem analisar, apenas contemplar. É como se você estivesse diante de uma imagem na natureza, de uma paisagem, e ficasse ali simplesmente contemplando, simplesmente observando, sem analisar, sem julgar, apenas curtindo aquele momento, querendo estar ali, presente naquele momento. Então seria essa uma descrição um pouco mais do estado que buscamos, tá? Então, sem analisar, sem julgar, apenas concentrando. E aí, repetir isso várias vezes. Lembra do água mole em pedra dura. Então, ao fazer isso por um tempo, a mente vai se concentrar um pouquinho, daqui a pouco ela vai dispersar, o que é natural, a dispersão ela ocorre. A nossa mente ela se alimenta de dispersão. Então, uma dica é negociar com a mente. Olha, vamos ficar aqui 3 minutos focado nesse exercício, depois a gente vai fazer outra coisa. É como uma criança que você quer que a criança fique quieta por alguns instantes, você negocia com ela, fica quietinha esses minutinhos, depois a gente vai brincar, depois a gente vai dispersar. E a nossa mente tem esse processo ainda de aprendizado. Essa foi a dica para aplicar devidamente a sua meditação, aplicar no seu dia a dia. Espero que tenha sido bastante útil. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode me escrever. Escreve aí onde você estiver assistindo esse vídeo. Coloca aí sua dúvida, a gente vai poder esclarecer mais, trazer de repente mais assuntos relacionados a isso. E não acaba por aqui, essa série finaliza, mas a gente volta a conversar sobre esse assunto de forma costumeiramente. A gente vai abordar aí o assunto da meditação e assuntos correlatados. Então a gente se vê em breve, muito em breve. Até o próximo.